Paz do Senhor, igreja, amém? Queria te convidar para fechar os olhos. Esdras, você me ajuda aqui no teclado? Feche seus olhos. Senhor, formoso é tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai. Uma vez brilhou, vem queimar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Espírito Santo de Deus, eu clamo a ti, ó Pai, que nessa noite, Pai, seja o Senhor, ó Pai. Ah, Jesus, a minha única honra, a minha única recompensa é a tua glória dentro de mim, Jesus. Se eu tenho a única coisa, Pai, de bom para esse mundo, é a tua glória dentro de mim, Pai. E eu te peço que seja essa glória que se manifeste nesse lugar hoje, Pai. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que eu seja apenas cordas vocais, ó Pai, que eu seja apenas voz. Assim como João Batista, que eu seja apenas a voz daquele que clama, Pai, que é o Senhor, que é o Espírito. Eu te peço que o Senhor abra, Pai, os corações aqui nessa noite, ó Pai. Abra as mentes aqui hoje, Senhor. Eu repreendo toda distração, eu repreendo todo principado, toda potestade desse lugar. Eu repreendo toda dor de cabeça, saia desse lugar. Em o nome de Jesus, manifesta o teu poder aqui, ó Pai, para que a gente entenda qual é a tua perfeita vontade entre os jovens, ó Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Vou descer porque fico mais à vontade. Paz do Senhor. Amém? Sou a Samara e tenho 19 anos, quase 20. E tem alguém aqui que está desde o início do Incendiados, participando aqui, assistindo tudo. Hoje a gente vai estar falando sobre avivamento entre os jovens. E a gente vai estar estudando um pouco dos jovens que Deus já utilizou. E por que Deus quer usar jovens? Por que Deus escolhe jovens? O que é que o jovem tem que chama a atenção do coração de Deus? E, bem, deu certo o slide aí, Vitor? Deu? A gente vai estar ouvindo, gente, sobre alguns jovens que correram em toda a história da igreja. O Espírito Santo tomou eles. E eu estava ouvindo o Espírito Santo antes de vir para cá, o Espírito Santo falando comigo. Já tem dias que ele tem falado comigo sobre os sinais, seguir os que creem. E eu perguntei, Pai, qual é a vantagem de um jovem?
E os jovens, gente, o Espírito Santo me respondeu, os jovens creem. Os jovens acreditam. Quando ele fala que ele escolheu os jovens porque eles são fortes, ele não está falando de 40 anos para baixo. Ele está falando aqueles que creem. Porque o coração de um jovem é um coração ousado, é um coração apaixonado, é um coração que arde, é um coração intenso. Um jovem, quando ele pega algo para fazer, ele faz bem feito. Ele é intenso. Então, se você hoje aqui tem mais de 40 anos, você não se considera jovem mais, está errado. Jovem é um espírito jovem. Até porque nós podemos ter 60 anos e ainda ser como um menino. A gente pode ser como criança. E às vezes eu até já vi, tenho por perto alguns idosos que são como meninos. Se você não der aquilo que ele quer, ele fica emburrado. Quantos que conhecem, gente? Se você não faz a vontade dele, bate o pé. Então a maturidade espiritual é diferente do nosso cronos, do nosso tempo. Quando o Espírito Santo fala que ele escolhe jovens, ele está falando maduros, homens que estão amadurecendo, que precisam frutificar. Você já percebeu que biologicamente Deus deixou uma missão para a gente? De reproduzir? Sim? E o que é mais engraçado, que coincide. É quase impossível você ver um pai, depois uma mãe, na verdade, depois dos 50 anos. Tem o tempo de produção, o tempo de juventude. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Avivamento entre os jovens. Mas um avivamento entre os jovens, daqueles que produzem, aqueles que são férteis no reino. Amém? Pode passar lá para o slide 25, mais ou menos. O restante vocês já viram. E o Espírito Santo veio falando comigo lá em Abraão, quando Deus promete um filho para ele, já velho, para Sara. Os dois, eles começam a rir e falam, não é possível, eu vou ter um filho. E aí eu fui lá para o Novo Testamento, em Lucas 1, quando um anjo aparece a Zacarias e fala assim, eu vou te dar um filho. E ele também é incrédulo, assim como foi com Abraão. E aí ele fala o seguinte, pela sua incredulidade você vai ficar em silêncio até o menino nascer. E eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa aí nesse negócio, tem alguma coisa a ver, Espírito Santo, o que é isso? E a gente já vem estudando e falando um pouco sobre o Espírito de Deus. Ele paira. O Espírito de Deus, ele paira sobre lugares onde há trevas, desde Gênesis. Onde há trevas sobre o abismo, o Espírito Santo paira. E você vai me perguntar, o que tem a ver? Depois de 400 anos de silêncio, em que o Espírito Santo ele está pairando. Quantos aqui estão entendendo, amém? 400 anos de silêncio em que o Espírito Santo está pairando. Um anjo aparece e fala, homem, eu vou te dar um filho. Porque as suas orações, Deus vai te dar um filho. Porque as suas orações foram respondidas. E de repente o Espírito Santo ele começa a agir. E ele diz, assim como houve em Gênesis 1, haja luz para Zacarias. Por que eu comecei falando disso? Normalmente eu falo disso no meio da palavra, mas para que você comece nessa linha de raciocínio comigo. O Espírito Santo, ele sempre paira em tempos de crise. No princípio criou Deus céus e terras, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Todas as histórias que a gente for ver aqui dos jovens foram épocas de caos,
foram épocas em que havia crise no país e o Espírito Santo ele era derramado. Eu fiquei feliz porque a gente está vivendo isso hoje para a gente poder pregar. A gente está num mover de crise aí. Sabe, tem muita gente que não se importa, tem muita gente que leva a sério, tem muita gente que fala, já aconteceu outras vezes, vai passar. Mas eu quero te dizer que sempre que há uma crise, é uma oportunidade do Espírito Santo dizer, haja luz. Porque não pode haver avivamento onde já há vida. Avivamento é trazer vida, ou seja, tem que estar morto. Tem que estar ruim, tem que estar caos, tem que estar trevas. E eu quero te desafiar hoje a ter esse discernimento do que Deus está fazendo, gente, na nossa geração, com fé, de que é tempo em que o Espírito Santo está falando, haja luz. De que é tempo em que o Espírito Santo está falando, jovens, eu vou fazer vocês produzirem. Vocês perceberam que haja luz é o mesmo nome que a gente dá para uma mulher quando vai produzir? Luz, dar a luz. É tempo de haver luz. Pode passar. É o slide 25. Isso. Avivamento entre os jovens. Avivamento entre os jovens, gente. Desafio jovem. Quantos que já ouviram falar de desafio jovem? Amém? Desafio jovem foi iniciado pelo David Wilkerson, pastor David Wilkerson. Ele era um pastor no interior da Pensilvânia e ele pastoreava uma igreja rural de mais ou menos 300 membros, uma igreja basicamente pequena e simples, muito rústica. Porém, David Wilkerson era um homem apaixonado por Jesus. David Wilkerson ele era um homem que ele amava orar. David via de uma cultura que oração para ele era normal. Ele orava muito. Tem relatos até no livro dele que às vezes os membros da igreja chegavam na casa dele para falar com ele. E a esposa dele apontava e falava assim, ó, ele está lá no monte, já tem 3 dias, ele não vem aqui em casa, ele está orando. Deixa ele orar. Você vai perceber em todas as histórias de avivamento que todo avivamento, se tem alguém anotando aí pode escrever, todo avivamento é precedido de oração. Amém? Vocês já ouviram sobre isso, né? Todo avivamento ele é precedido de oração. Então perceba que quando o anjo veio a Zacarias, o que ele falou? Você vai ter um filho por quê? Por quê? Porque as suas orações foram ouvidas. Então o dia que eu peguei isso, eu falei assim, cara, será que em todos os 400 anos de silêncio, Deus só estava esperando um homem que orasse, falasse assim, eu quero um filho, mas eu não quero só um filho. Eu quero um filho separado, ele não vai beber vinho, ele não vai beber bebida forte. Ele não vai ser como os demais, mas ele vai preparar o caminho para o Cristo. Da mesma forma foi com David Wilkerson. David Wilkerson orava e clamava a Deus sempre pelo Espírito Santo, sempre pelo avivamento. Ele era um homem apaixonado e de repente ele estava lá na escola dominical dele, nos estudos matinais dele, e ele viu uma revista, na revista Life, ele viu na revista Life a foto desses 7 garotos, que dá para vocês verem aí mais ou menos. Era um julgamento de um menino que ia acontecer dos 7 garotos que assassinaram um menino de 15 anos de idade. Tinha sido assassinado. David Wilkerson olha aquela imagem e ele fala assim, aquilo perturba o coração dele, porque ele era um pastor rural, cheio do Espírito Santo. E ele vê jovens sendo julgados por matar um outro jovem. E ele sendo um jovem, ele ficou muito perturbado. E ele foi dormir, o Espírito Santo continuava a falar o coração dele naqueles jovens. E ele ficou perturbado com aquilo e ele clamou, Espírito Santo, o que é? Por que eu estou tão incomodado com isso? Por que o Senhor está gerando esse incômodo em mim? De repente, o Espírito Santo falou para ele, pega seu carro e vai para Nova York participar do julgamento desses 7 garotos.
E aí, amém, muito simples, muito estranho. Ele pegou o carro, falou com a igreja deu uma oferta para ele abastecer o carro e ele foi até Nova York. Quando ele chegou no meio do tribunal, ele ficou espantado, porque ele via os 7 garotos sendo quase que apedrejados. As pessoas falavam assim: esse menino não merece menos que a morte, esse menino tem que morrer mesmo. Olha o que eles fizeram com aquele garoto. David Wilkerson, ele já tinha o coração apaixonado por aquele garoto. E ele ficou tão incomodado que ele gritou no meio do tribunal e falou assim: Vossa Excelência! Todo mundo parou. Veio o segurança, os guardas do tribunal, tirou ele. E ele foi proibido de ficar naquele julgamento. Perceba como tudo parece muito estranho. Ele está no meio da chácara, o Espírito Santo manda ele ir para um lugar de revista que ele viu, para um julgamento numa revista que ele viu. Chega lá, ele é expulso. E ele está nos corredores assim do tribunal, do lado de fora. E vem 2 repórteres, isso, desculpa. Vem 2 repórteres. Foi legal, né? Peraí, eu vou levar aí pra você falar que eu não consigo mais. Repórteres. Isso, muito bem, obrigada. Mas é bom pra saber se vocês estão atentos, né? Todo pregador já falou isso, vocês viram, né? Enfim. E aí vem o repórter e pergunta pra ele: que livro preto é esse na sua mão? Você é louco? E ele fala assim: não, é a minha Bíblia Sagrada. E ele falou assim: você tem vergonha desse livro? Ele falou: não. Ele falou: então levanta. Ele levantou, é aquela foto ali, ó, de baixo aqui. Ele tá com a Bíblia na mão. E o jornalista tirou a foto. No outro dia, gente, Nova York inteiro conhecia David Wilkerson. Mas como assim ainda não faz sentido? Lembra que eu falei pra vocês que sempre que o Espírito Santo vai fazer algo, ele faz coisas por meio de oração, amém? Porém, são coisas simples. São coisas pequenas. É tipo, vai lá e faz. Não é algo assim, vai vir anjos do céu, descer com espadas de fogo, trovões, pá, avivamento. Não. Avivamento é um meio do caos, de repente haja luz e houve luz, algo muito simples. Ou David Wilkerson sai da cidade dele, chega no tribunal, é expulso, levanta a Bíblia. No outro dia, ele tinha respaldo em toda a periferia de Nova York para pregar o evangelho. Porque os caras do gueto viram a reportagem assim: pastor defende o julgamento dos 7 garotos. E eles gostaram desse cara, porque eles eram acostumados com pastores que, sei lá, eram contra eles, com pastores que, enfim, não apoiavam eles. De repente ele vê um pastor que apoia. Isso chama a atenção deles. David Wilkerson é totalmente comovido a ir para as periferias de Nova York. Ele está passando ali na Times Square, que é uma das avenidas mais movimentadas de Nova York. E ele fala assim: Espírito Santo, quem vai salvar esse povo? E aí, o Espírito Santo fala para ele: o que, gente? O quê? Você, muito bem, você. Sempre que a gente se incomoda com algo, saiba que é por meio de você. Saiba que é por meio da gente, para ficar mais bonitinha a frase. Sempre que a gente se incomoda com algo, é porque vai ser por meio da gente. Né, pastor? Senão a gente não ficaria incomodado, é ele que faz isso. O que acontece? Ele pega o carrinho dele e começa a ir para os guetos. Ele conhece a gangue dos Mau-Maus, que tem o líder de Nick Cruz. Nick Cruz era um dos piores traficantes de Nova York. E de repente, um dia o pastor David Wilkerson estava em cima, assim, pregando, falando: Jesus ama vocês, não sei o quê, e ele quer salvar vocês, ele enviou o filho dele para morrer por vocês e tal. Aí vem o Nick Cruz, um dos maiores traficantes, aponta o dedo para ele e fala assim: cala a boca, pastor. E o pastor murcha, morrendo de medo. O cara era o mal. E
E aí vira pra ele e fala assim: você não pode falar que Jesus ama eles, que Jesus mandou o filho dele pra morrer por nós? Aí ele falou: ué, por que não? Ele falou assim: porque sou eu o traficante, sou eu que dou comida pra eles, sou eu que dou mulheres pra eles, sou eu que dou drogas pra eles, sou eu que dou casa pra eles, eu dei uma família pra eles. Você não pode falar que Jesus ama eles. Pastor David Wilkerson fica perturbado. E depois de várias e várias vezes que ele tenta pregar para os caras, e os caras resistem, certo dia os caras estavam num porão, fumando, bebendo. Chega o pastor David Wilkerson e bate na porta. De repente, o traficante Nick Cruz abre a porta e fala: o que você está fazendo aqui? Você está louco? Eu já falei que eu vou te matar. Já falei para você parar de querer pregar para mim, porque eu não vou aceitar. E o pastor David Wilkerson, mais uma vez tomado pelo Espírito Santo, fala: eu vim aqui para continuar falando que Jesus ama vocês. Ele pega o pastor David Wilkerson, empurra na parede, começa a bater. E o pastor David Wilkerson começa a fazer uma das orações mais lindas que ele já fez, de acordo com o traficante. E ele começa a falar assim: Pai, eu tô aqui nesse porão, morrendo de medo. O Senhor sabe que eu tô com medo, mas o Senhor me mandou aqui. Eu te peço que o Senhor venha restaurar a vida desses caras. Eu já tô orando a semana por eles. Espírito Santo, eu quero alcançar esses caras com teu amor. E aí, gente, por incrível que pareça, o Nick Cruz, ele tinha feito uma promessa, que desde os 10 anos de idade, que ele nunca mais ia chorar, que ele ia ser um homem bruto, que nunca ia chorar, ele ia ser um homem. E aí, de repente, quando o pastor David Wilkerson olha, Nick Cruz está seco, comovido com a oração dele, mas seco, durão, resistente. Que ele olha para o lado, Nick Cruz vê os 2 piores traficantes que andavam com ele. Um, inclusive, era paraplégico, e eles estavam jogados no chão, chorando. Com a oração do pastor David Wilkerson, eles estavam comovidos. E eles começaram a clamar e falar: Pai, eu quero, Deus desse pastor, que o Nick Cruz, o traficante-chefe, viu os parceiros dele, ele se jogou no chão e ele começou a chorar também. E ele falou assim: eu não acredito, esses caras esquartejam pessoas, esses caras estupram crianças, esses caras matam. Cara, vem cá, Hanadab, imagina aqui um exemplo. Vem cá. Imagina só um exemplo, tu tá aqui, você mora onde aqui? Aqui perto, tá? Você mora no Recanto do Sol, já é um pouco tenso, mas não é tão tenso quanto Deus vai te mandar. Assim, Hanadab, quero que tu vá lá no Rio de Janeiro, onde o Lucas estava. Cadê o Lucas, gente? O Lucas foi lá no Rio de Janeiro, lá no tráfico. Quero que tu vá lá no Rio de Janeiro, sobe um morro, bate na porta do Fernandinho e fala assim: cara, Jesus te ama muito. E aí o Fernandinho vai olhar pra tu e falar assim: tu tá maluco, mano? Sai daqui. E aí você vai insistir, cheio do Espírito Santo, ousado, até que o cara se converte. Loucura ou não? É loucura. Foi isso que aconteceu, gente. Mais ou menos. Pode sentar aí, obrigada. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Um pastor, roceirão. Mas sabe, por meio disso começou o desafio jovem, que foi alcançar pessoas das ruas, tirar meninos do tráfico de drogas, tirar meninos do crime. E hoje, gente, existem bases em quase todos os países do mundo do desafio jovem. Casas de recuperação. Hoje o desafio jovem é o maior ministério de missões urbanas que já houve na história da igreja. Por que eu tô sendo bem direta assim? Porque é algo muito simples. Você viu como foi simples? Deus simplesmente falou através de uma revista e falou: vai. No julgamento fazer o que? Não sei, mas você vai.
Deus, Ele quer operar em tempos de crise por meio de jovens. Quem são os jovens? Jovens que creem, jovens que acreditam, jovens que seguem a voz do Espírito. Simplesmente. Se você quiser ouvir um pouco dessa história, dessas biografias, tem 2 livros, A Cruz e o Punhal e Foge, Nick, Foge. Quem quiser anotar também, pode anotar. Deus, Ele quer jovens. Lá em Marcos 16, quando Ele vai enviar os discípulos, Ele está falando: eu estou dando autoridade para vocês. E os sinais vão seguir os que creem. Vocês vão pegar em serpentes, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão pregar em meu nome. Amém? Legal? Vem cá você, que sabe falar repórteres. E você? Você. Você é os que creem. Você é os jovens, representa os jovens. Você é o Tomézão, não crê nem... Tem que ver, entendeu? Beleza? Você vai pra lá, você vai pra cá. Eu sou os sinais. Meu nome é Sinal. Eu sou cura, eu sou milagre, eu ressuscito mortos. Quem que eu vou seguir, gente? Quem? Ele. Quem? Você. Eu vou seguir ele. Então preste atenção, fica aí. Em todas as histórias de avivamento, em que houve curas e manifestação e tudo que vocês ouviram um pouco aqui, não foi algo que Deus pegou e falou assim: olha, eu vou derramar sobre esse lugar. Não me chamem de herege, vou explicar. Deus nos deu autoridade desde a cruz para curar, para ressuscitar, para expulsar os demônios. Ele deixou os sinais. Os sinais estão aqui. Os sinais estão latentes. Sempre que os sinais vêm alguém crendo, eles vão atrás. Então, se você crê, eu vou atrás de você e vai acontecer simples. Mas sabe o que a gente faz? A gente quer curar, a gente pede o dom de cura. A gente não tem que buscar o dom de cura, a gente tem que buscar crer. Obrigada. Mas sabe, pode sentar também, obrigada. Tomé, gente, não é uma coisa muito ruim, não. Eu estava pensando. Tomé precisou ver para crer, certo? Certo? Então Tomé, ele não se contentou com um nível de intimidade de apenas ouvir falar. Assim como Jó. Jó falou: pai, antes eu te conhecia de apenas ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Tomé queria um nível de intimidade além. Eu vou falar para vocês, sabe o que essa geração quer? Ela não quer ouvir sobre avivamento. Essa geração, ela não quer ouvir sobre curas. Essa geração, ela quer ver. Ela não se contenta com um nível raso de intimidade. Nós temos uma geração Tomé, mas esses são bons. Eles querem ver, eles querem tocar nos furos. Eles querem pegar aqui na lepra e a lepra ser curada. Quantos estavam aqui quinta-feira? Certo? Vocês viram algumas curas daqui, sim ou não? É isso que a nossa geração quer ver. Mas Samara, mas isso não salva ninguém. Não salva, mas gera fé. Gera crer. E todo aquele que crê será salvo. Pode passar. Movimento Jesus People, gente. Ou Jesus Movement ou Jesus People Movement. Em 1967, na Califórnia. Adolescentes e jovens da contracultura norte-americana que surgiu no fim da década de 1960. Hippies evangélicos chamados de cristãos de rua e os evangelistas psicodélicos.
contra a cultura, à margem da sociedade, os caras, os piores. Vamos supor, nos nossos dias, um cara barbudo, um cara tatuado, um cara de alargador, um cara fedendo cachaça, um cara fedendo maconha. Esses caras, foi por meio deles que veio um avivamento. Sabe, eu não sou extremista em falar que a minha geração eu tenho que usar um tênis e uma calça rasgada. Mas também não sou extremista em falar que a geração dos meus pais eram religiosos. O Espírito Santo, ele não usa nenhum e nem outro. O Espírito Santo não tem um padrão. O Espírito Santo não tem, gente, uma fórmula. Nenhum avivamento que você estudar foi igual ao outro. Deus pode vir para o bêbado, pode, mas pode vir para nós engravatados. Não existe, gente, fórmula. Você já parou para pensar quem que era João Batista, o cara que preparou o caminho para Cristo? Ele comia mel e gafanhoto, ele vestia roupas de pele de camelo, vivia no deserto. O cara mais louco, o pior. Augusto Cury chama ele de o pior marqueteiro. Quem que olhar para João Batista e falar assim: eu acredito no que esse cara tá falando, esse cara é bom. Ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não tem um padrão, Jesus é simples. O povo de Israel esperava que o Messias, descesse com vestes douradas, com branco, com espadas, com uma carruagem, um tapete vermelho, trombetas, pam, 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 o mestre chegou. E aí ele escolhe o cara mais louco para nos mostrar que o Evangelho, ele é tão poderoso que ele não precisa da gente. O Evangelho, ele é supracultural, ele é supra-religioso. O Evangelho, ele é supra-costume, ele é supra-padrão. O Evangelho é além disso, gente. Por isso que quando eu falo que Deus, ele quer usar jovens, ele está falando daqueles que creem. Pode ser o irmãozinho lá da fazenda, pode ser a irmãzinha que cantou harpa, pode ser o cara que matou e destruiu e roubou, pode ser o pior, pode ser o normal. Joel, quando fala que o Espírito Santo será derramado sobre crianças, sobre jovens, sobre velhos, até os que mamam no peito. Eu já falei isso aqui. Ele está falando o seguinte: não tem classe social, não tem padrão, não tem idade. Se você se converteu há 40 anos, ou se você é um dos que mamam no peito, que você acabou de se converter, eu vou derramar mesmo assim. Se juntem, eu vou derramar. Vocês creem? Eu vou derramar. Na Califórnia foi assim, gente, foram hippies, filhos de pós-guerra, os caras marginalizados. De repente eles se reúnem para tomar café e chamaram um movimento de coffee houses. Eram como se fossem células tomando café e falando sobre Jesus, falando sobre Bíblia, falando sobre avivamento. Por meio disso veio um avivamento sobre eles de tal forma que uma das igrejas, que foi a Calvary Chapel, Capela do Calvário, que abriu as portas para esse movimento dos hippies, ela teve 20 mil batismos em 2 anos. 8 mil conversões. Não, peraí, encontrei. 8 mil batismos em 2 anos e 20 mil conversões. 20 mil conversões em 2 anos. Por que eu fiz questão de colocar esses dados? Não é que isso importa a quantidade de pessoas, não. Mas é para mostrar que a gente faz o contrário. A gente quer atrair pessoas, a gente quer colocar luzes, a gente quer colocar som, a gente quer chamar os pregadores famosos, a gente quer colocar o melhor que a gente puder para atrair as pessoas. Quando se a gente simplesmente crê e o Espírito Santo for derramado por meio dessa fé, as pessoas virão, gente. As pessoas são atraídas pela presença. As pessoas vêm. Eu não sei se você entendeu, mas hoje há mais de 400 bases
alguns caras assim, moradores de rua, vocês também, vocês trabalham com missões urbanas. Moradores de rua que você para aprender da Bíblia. Garotas de programa que te ensinam uma lição de simplesmente querer alfabetizar o filho numa escola particular. Por isso ela vende o corpo dela. Você sabia que se a gente conseguisse tirar todas as garotas de programa do Brasil, a gente não conseguiria alimentar ela e nem a família delas? Não tem emprego para elas. Em porcentagem não tem, eu já pesquisei pelo IBGE. Por que a gente não consegue olhar para eles e ver Cristo? E ver uma fé em potencial esperando simplesmente os sinais acontecerem? Porque, gente, se o Espírito Santo ele é derramado, não tem problema de emprego, não tem problema de economia, não tem problema de gasolina, não tem problema de política, corrupção, educação, não tem problema de orfandade, não tem! O Evangelho, eu já vou falar de novo, o Evangelho, ele é supra, ele supre tudo, o Evangelho, ele é além de tudo isso. O Evangelho, ele não se limita em falar Jesus te ama. O Evangelho é eu profetizar que no governo vai vir um cara cheio do Espírito Santo. O Evangelho é eu assistir uma criança que está na rua. Não simplesmente falar que Jesus ama ela, mas abraçar ela, trazer ela para casa. O Evangelho é eu chegar lá em Trindade e os caras que estão adorando deuses católicos, eu cuidar das feridas dele, sem precisar falar que o meu Deus é melhor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é como Esdras estava lá num país muçulmano, conhecer pessoas muçulmanas e sem conseguir fazer com que elas mudem de vida, você ensinar algo de bom e servir elas. O Evangelho, gente, vai muito além do que a gente tem vivido, sabe? O Evangelho, o avivamento entre os jovens que Deus quer, é um avivamento simples. Se João Batista disse que ele era a voz do que clama, significa que ele ouvia. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Ouça o que o Espírito diz. Ó, igreja, não tem como a gente ser voz se a gente primeiro não ouvir o que ele está falando. Ele era somente a voz do que clama. Ele clama, ele é a voz. Mas antes dele clamar e ser a voz, ele escuta. Você tem ouvido o que o Espírito Santo está fazendo? Ou você só está preocupado com a gasolina de amanhã? Ou você só está preocupado com a crise, com a política desse ano? O que será que Deus está fazendo no meio desse caos? O que será que o Espírito Santo pairando está fazendo? Ele está falando, haja luz. Ele está falando, haja luz. Haja luz para cada boca de fumo. Haja luz para a corrupção. Haja luz para o país que me adora e fala que eu sou Deus. E aí as outras nações olham e falam, Brasil, onde está o seu Deus? E a gente responde, pois é, tá um absurdo, não tem jeito não. Não, sabe o que a gente responde? Ele está pairando. E ele vai dizer, haja luz. E vai irromper um avivamento. Só vai haver avivamento se a gente crer nisso, se a gente entender isso. Porque Deus tentou escolher um povo, Deus escolheu um povo, mas Ele tentou fazer com que Abraão e Sara crescem. E eles não creram. Depois foi para Zacarias,
para trazer o escolhido. E também ele não creu. E de repente ele fala: vocês vão, façam discípulos, e os sinais vão seguir os que creem. Então eu quero que vocês creiam. É só isso, gente. Creiam. Não peçam autoridade, creiam, porque já foi dado. Pode passar. O slide pode passar? Aí. Keith Gordon Green, uma infância prodigiosa. Keith Green, ele era um cara que foi um prodígio da música. Com mais ou menos 5 anos de idade, ele já tocava piano. Muito bem. Com 12 anos de idade, ele já tinha 40 composições. Tipo o Natan, né, Natan? Vocês viram tanto que Natan toca, gente? Que isso? Vai, um dia eu quero aprender. Gente, esse cara, ele foi um prodígio tão top de música que o produtor do Elvis Presley virou pra ele e falou assim: eu vou produzir você, eu quero você. De repente ele começou a gravar discos, a gravar vários discos, ele começou a ficar famoso. Só que no meio disso tudo, a fama dele foi abaixando. E ele parou e pensou: cara, tem alguma coisa errada nisso aí. E ele teve uma viagem muito ruim, que foi quando ele foi para a Ásia e ele começou a se envolver com drogas. E lá no meio da droga, ele parou e falou: tem alguma coisa a mais, não é possível. Ele tinha uma cultura judaico-cristã, uma cultura muito intelectual acerca da palavra de Deus. Isso foi cravado nele desde criança, pelos pais dele. É por isso que no meio da droga ele parou e falou: tem alguma coisa. Certo dia, ele se casou com a Melody e eles estavam num culto em que o Leonard Ravenhill estava ministrando. E ele leu a biografia de Charles Finney. Isso comoveu ele de tal forma que ele não só se converteu mais à esposa dele, mas ele virou um missionário. Estou falando, gente, de um cantor que tinha tudo para ser estourado assim nos Estados Unidos. Ele se converte e ele é apaixonado por algo. Ele começa a falar sobre missões por onde ele vai. Ele lança um CD com a política do pague o que puder. E ele, por meio disso, desse CD e do recurso, é o seguinte: ó, esse CD é $1. Mas se você não puder pagar esse $1, pode levar para você. Ou paga o que você quiser. Se quiser pagar $50. Houve relatos, e há dados que comprovam isso, que uma pessoa ofertou mais de $20 mil em um CD dele para abençoar os projetos. Que projetos? Falei para vocês que ele se tornou um missionário. Ao casar com a Melody, ele alugou uma casa e eles foram morar dentro de uma casa. E eles começaram a trazer o pessoal de rua, bêbados, garotas de programa, viciados, para dentro da casa dele. E começou a cuidar. Começou a pregar para esse pessoal. Só que a casa dele encheu de tal forma que não cabia mais. E aí ele alugou a casa do lado. E encheu. Mas também não cabia mais. E aí ele alugou 5 casas no quarteirão. E encheu. E aí não cabia mais. Foi quando, através desse CD, as pessoas ofertaram. Ele comprou um rancho no Texas. Sabe que Green, ele falava que ele queria 100 jovens missionários para os campos. Era o sonho dele enviar 100 jovens missionários para os campos. Um dia ele estava lá no rancho, no Texas. Chegou uma família de missionários. E Deus tinha prosperado tanto eles que eles já tinham um helicóptero para viajar nas viagens missionárias. E eles subiram nesse helicóptero e o Keith Green foi mostrar o rancho para a família de missionários. Assim que eles decolaram, o avião caiu e morreram todos. Morreu Keith Green, os 2 filhos e toda a família de missionários. Ficou
a esposa dele que não tinha ido, e mais um filho que também não tinha ido. A esposa dele, lembra que eu falei para vocês que é no meio do caos, em que Deus diz: haja luz? Imagina só, de repente um homem se desperta para missões, o Espírito Santo vibra. E esse homem, ele começa a gravar um CD e só fala sobre missões, o Espírito Santo vibra. Aí de repente o cara morre. Poxa, eu tava contando com ele, pelo menos um. Por meio da morte dele, gente, a esposa dele, a Melody, ela começou a divulgar esses CDs e as mensagens que ele tinha deixado sobre missões, sobre despertamento missionário. E ela começou a distribuir em todos os Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Em 2 anos, 10.000 jovens para os campos missionários. $10.000 jovens. Porque um cara entendeu. Sabe quantos anos ele tinha? Quando ele morreu, ele tinha 28 anos. A influência desse homem, gente, levou 10.000 jovens para um campo missionário. E aí a gente não consegue nem contar os frutos. Por que eu tô te falando isso? Eu tô falando que se você crer, o Espírito Santo, ele vai te tomar, ele vai te usar e ele vai fazer coisas maiores. Os sinais, eles vão se manifestar. Os sinais vão seguir você, eles vêm atrás de você. Você coloca a mão e acontece. Você prega e as pessoas, elas entendem a transformação. Evan Roberts, com 13 anos de idade, Evan Roberts, no país de Gales, Europa, começou a orar por avivamento. Ele orou 10 anos por avivamento. Um jovem orou 10 anos por um avivamento. Aos 25 anos de idade, ele clamou pelo Espírito Santo e o avivamento desceu. Mais uma vez no país de Gales. Gente, o país de Gales conheceu um avivamento, vocês não têm noção. Era tipo assim. Quantos que já ouviram falar de país de Gales? Vocês vão ouvir amanhã à noite melhor sobre isso. Eu só quero falar do Evan Roberts. Mas olha os frutos. Os estádios estavam lotados e as igrejas vazias. Os bares estavam lotados e as igrejas vazias. Os prostíbulos estavam lotados e as igrejas vazias. Por causa desse jovem que orou 10 anos por esse avivamento. Gente, foi um avivamento que emendou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, durante um ano. Um ano sem parar. As pessoas começaram a orar, clamar, adorar, falar em línguas, serem curadas. Todo o país, gente, todo o país. De repente os estádios estavam vazios e as igrejas estavam lotadas. Os bares estavam vazios, as igrejas lotadas. Os prostíbulos estavam vazios, as igrejas estavam lotadas. Cara, se você sair daqui hoje sem entender o que o Espírito Santo quer para essa geração, quer com essa crise, o que ele está fazendo, pede para ir embora. Porque a gente está tendo uma superlotação de cristãos no Brasil, que estão manchando o nome do Evangelho, porque não creem, porque falam mal do Evangelho, eles levam com vergonha o Evangelho. Eu vou passar para vocês um vídeo do Keith Green e uma das músicas que ele deixou. A música que eu cantei no início, O Senhor Formoso És, ele que escreveu. Para você ter noção que a gente não conhece sobre uns caras que foram influência. A nossa geração precisa acordar. A minha geração. Você sabia que hoje no Brasil está tendo avivamento? Não estou falando que é só por causa da crise. Não, já está tendo avivamento. Você não percebeu que quinta-feira teve curas? Se isso não é avivamento, vai lá em Brasília, você vai ver, lá em Águas Claras, João Paulo, que já ministrou aqui, reunindo 2.000 pessoas.
2.000 pessoas. Não é por causa de um cantor, não é por causa de um pregador, mas porque eles estão tão sedentos e famintos que eles se reúnem, eles começam a falar em línguas no meio de uma praça. Eles começam a clamar, eles começam a chorar, eles começam a curar, eles começam a expulsar os demônios. Eu fui no acampamento deles, eu vi a perna de um cara crescer por um jovem novo. Eu vi a perna do cara crescer. Gente, pelo amor de Deus, a gente não está sabendo, a gente acha que é só crise, só problema, mas o Espírito Santo está fazendo no Brasil. O Espírito Santo está fazendo no Brasil. E enquanto eu estiver aqui, eu vou acreditar nesse avivamento. Se Deus precisar olhar para o Brasil e falar assim: cadê alguém que crê para eu manifestar os meus sinais? Ele vai me ver. Fica de pé. Avivamento entre os jovens não é barulho. Avivamento entre os jovens não é pular. Avivamento entre os jovens não é rodar. Avivamento entre os jovens manifesta os sinais, mas por meio de uma maturidade espiritual. Você só pode manifestar os sinais se você crer. E você crê como? Diante dele no secreto, crescendo nele, crescendo na palavra. A fé vem pelo ouvir a gente precisa crer, mas para a gente crer, a gente precisa crescer em maturidade, entender que tem uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Caraca, Isaías 9. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus. Os ombros faz parte do corpo ou da cabeça? Do corpo? E quem que é o corpo do menino? Nós? Então somos nós que estamos carregando o governo? Por que a gente ora e fala assim: Pai, tira essa corrupção, Pai, tira essa crise? Se Ele já falou, governem! Eu mandei vocês governarem! Eu mandei vocês! São vocês que estão deixando as minhas crianças morrerem! São vocês que estão deixando as prostitutas ampararem os próprios filhos por meio do pecado. Se o governo está sobre os nossos ombros, a gente precisa entender isso para carregar. O que era carregado sobre os ombros no Velho Testamento? Arca. O que é a arca? A presença. É por isso que os sinais seguem. Por onde a presença passa sobre os meus ombros, as coisas vão acontecendo. Porque não sou eu, não é a minha fé, mas é Ele. Eu sou só o corpo dele. É Ele. Nós precisamos carregar, nós precisamos crer, nós precisamos entender. Eu queria colocar o vídeo para terminar. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na letra. Do you see all the people sinking down? Don't you care? Don't you care? Are you gonna let them drown? How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend the job's done. Oh, bless me, Lord. You know, it's
one tear. But he cries, he weeps, he bleeds, and he cares for your needs. And you just lay back and keep soaking it in. Oh, can't you see it's such sin? 'Cause he brings people to your door and you turn them away as you smile and say, God bless you, be at peace. And all heaven just weeps. 'Cause Jesus came to your door. You've left him out on the streets. Open up, and give yourself away. You see the need, you hear the cries, so how can you delay? God's calling, and you're the one, but like Jonah, you run. He's told you to speak, but you keep holding it in. Oh, can't you see it's such sin? The world is sleeping in the dark that the church just can't fight, 'cause it's asleep in the light. How can you be so dead when you've been so well fed? Jesus rose from the grave, and you can't even get out of bed. Oh, Jesus rose from the dead. Come on, get out of your bed. La da, la da, la da, la da, la da, la da, la. How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend the job's done. You close your eyes and pretend the job's done. Don't close your eyes, don't pretend the job's done. Come away, come away, come away with me, my love. Come away from this mess. Para encerrar, gente, eu quero chamar as crianças aqui na frente, todas as crianças. Com menos de 12 anos de idade, ou mais um pouquinho também, pode vir. Todas as crianças. O Espírito Santo pediu para eu fazer isso aqui. Eu fiz isso esses dias. Caraca. Ele pediu para eu fazer isso aqui. Agora eu quero chamar toda a igreja. Vocês vão vir pôr as mãos sobre essas crianças. Elas estão representando a nossa geração e a próxima geração. Venham. Vocês vão orar para que eles sejam profetas, para que Deus guarde eles, para que eles entendam a missão de governo, para que eles tenham fé e não cresçam com incredulidade. Que eles vejam os sinais sendo manifestos. Gente, pode vir toda a igreja. Vem todo mundo. Vocês vão profetizar sobre essas crianças. E eles não vão ser mortos espirituais, eles não vão ser mornos, mas eles serão cheios. Eles vão resgatar aquilo que a gente perdeu. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre essas crianças, Pai, representando aqui a geração, ó Pai, representando as nossas gerações. Espírito Santo de Deus, gera nele, Espírito Santo, fé, Senhor. Como criança, eu sei que eles creem, eu sei que eles acreditam nos teus milagres, nos teus poderes, ó Pai, nas tuas manifestações. Espírito Santo de Deus, nós liberamos unção sobre esse lugar, unção sobre esse lugar.
ó Pai. Derrama sobre eles o mover do Teu Espírito Santo. Dons de profecia, Pai. Dons, ó Pai, de profecia sobre eles, ó Pai. Que eles sejam profetas, ó Pai, assim como João Batista. Que eles preparem um caminho, ó Pai. Que eles venham pegar o bastão do avivamento, entendendo a missão deles. Ah, Jesus, eu repreendo todo espírito de depressão dessa geração. Eu repreendo todo espírito de ansiedade dessa geração. Eu repreendo todo espírito de suicídio dessa geração. Eu repreendo, ó Pai, todo espírito de vício, de drogas, ó Pai, de pornografia dessa geração. Eu repreendo, ó Pai, todo espírito de traição, de divórcio, ó Pai. Eu repreendo, ó Pai, espírito de orfandade espiritual dessa geração. Em o nome de Jesus, nos ensina, Pai. Nos ensina, Jesus, a passar o bastão para eles com exemplo, Pai. Com exemplo, Espírito Santo de Deus, manifesta sobre eles os Teus sinais. Manifesta sobre eles o Teu amor. Manifesta sobre eles, ó Pai, a Tua alegria, Pai. Então vem, Pai, vem queimar, Pai. Te precisamos, Pai. Então vem, Pai, vem queimar, Pai. Te precisamos, Pai. Agora eu quero convidar vocês que estão aqui na frente. Todos vocês, dobrem os joelhos. A gente vai dobrar os joelhos e a gente vai clamar por essa nação hoje. A gente vai clamar por esse avivamento junto com as crianças. As crianças ajoelham também aqui na frente. Todo mundo, Espírito Santo de Deus, nós clamamos. Podem clamar. Pai, vem queimar, Pai. Então vem, Pai, vem queimar, Clamamos por esse Pai. governo, ó Pai. Precisamos Nós de nos clamamos pelas dirigir. famílias brasileiras, Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, por essa infertilidade espiritual nas igrejas, na Tua noiva. Ah, Jesus, gera fome e sede de Ti, ó Pai. Fome e sede de Te conhecer, ó Pai. Nós clamamos por aqueles que estão abandonados e sozinhos nessa nação. Nós clamamos, ó Pai, para que as igrejas despertem para orar e clamar e levar o Teu governo, ó Pai. Em o nome de Jesus nós clamamos a Ti, ó Pai. E os jovens que terão visões, ó Pai, comecem a se manifestar. E os velhos que vão ter sonhos comecem a se manifestar. E as crianças que vão profetizar, ó Pai, comecem a se manifestar em o nome de Jesus. Manifesta o Teu poder, ó Pai, sobre a nossa nação. Nós não aceitamos, Jesus, essa calamidade. Pai, nós não aceitamos a miséria, a fome, a violência, o assassinato nessa nação, nessa geração, nem na próxima geração. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, por esse avivamento entre os jovens, ó Pai, entre os que creem, ó Pai, entre os sedentos, ó Pai. Aviva o nosso coração frio, ó Pai. Aviva o nosso coração endurecido, Jesus. Aviva, Jesus. Aviva o que está morto dentro de nós. Em o nome de Jesus, aviva-nos. Aviva-nos, 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 Espírito. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Clame. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Santo de Deus, manifesta em nós, ó Pai, o Teu poder, ó Pai, manifesta. Eu quero ouvir vocês clamando. Espírito Santo de Deus, manifesta nesse lugar um clamor, ó Pai. Teu poder em nós, queremos ver os Teus sinais, Pai. Abrimos nosso coração.